Questão 45. A teoria da relatividade e seu criador Albert Einstein são protagonistas de diversas produções de ficção científica, junto com buracos negros, viagens no tempo, entre outras ideias, que fascinam as produções científicas em filmes e em seriados. No filme O Planeta dos Macacos, astronautas, após entrarem em modo de hibernação, viajam para o futuro. Em dado momento, dois relógios são mostrados, um marcando o tempo na Terra, outro marcando o tempo na nave. Na narrativa, a missão falha, levando os astronautas para um planeta habitado por uma sociedade de macacos. Ao saírem da nave, os relógios são novamente mostrados, quantificando os efeitos da teoria da relatividade restrita, permitindo o cálculo da velocidade da nave e a duração total da viagem. Ao considerar os astronautas viajaram em velocidade constante de 80% da velocidade da luz em relação à Terra, determine quantos anos os astronautas viajaram no referencial da Terra se dormissem durante 120 anos, de acordo com o referencial da espaçonave. E como alternativas, a questão nos dá os itens A, B, C, D e E. Muito bem, pessoal querido, aqui eu mostro para você uma representação do que foi apresentado no enunciado da questão 45 da prova de física. O texto nos diz que uma espaçonave viajou para o espaço numa velocidade de 80% da velocidade da luz. Eu chamei a velocidade da luz de c, porque você sabe que ela é constante. Então, essa espaçonave está viajando pelo espaço sideral a uma velocidade de 80% da velocidade da luz. Muito bem, o texto nos diz que, no referencial dessa espaçonave, essa viagem já durou 120 anos. E o exercício quer saber da gente, para uma pessoa que tenha ficado lá no planeta Terra, quanto tempo se passou. Ei, professor, o tempo não é o mesmo para os dois, não, hein? Você acredita que não? Quando você viaja a velocidades próximas à velocidade da luz, o tempo e o espaço se comportam de maneira diferente para a pessoa que está viajando e para a pessoa que está em repouso. Sério, professor? Sério. E aqui, para você conseguir entender essa questão de relatividade restrita, nós precisamos conversar primeiro sobre alguns conceitos de relatividade, antes de atacar a parte numérica do exercício. Me acompanhe para você entender os aspectos teóricos por trás dessa questão. Veja só como é importante. Quando nós estamos falando de tempo dentro do pensamento da teoria da relatividade, você precisa entender que existem dois tempos em consideração. O tempo que nós chamamos de tempo dilatado, que é o tempo que vai ser maior, e existe o tempo próprio, que é o tempo marcado no relógio. Sério, professor? Sério. Então, quando uma pessoa está viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz, ela sofre o efeito relativístico. O tempo para ela passa diferente para a pessoa que não está viajando à velocidade da luz. O tempo para essa pessoa que viaja próximo à velocidade da luz é o que nós chamamos de tempo próprio. E o tempo para essa pessoa que fica no planeta Terra vendo a espaçonave viajar é o que nós chamamos de tempo dilatado. Mas eu vou melhorar essa definição para você. Veja só como é que vai ficar. Para que você possa compreender melhor, a definição de tempo dilatado é o tempo que se passa para o observador que está em movimento em relação ao local em que ocorre o evento. Vou repetir para você gravar isso. O tempo dilatado é o tempo que se passa para o observador que está em movimento em relação ao local em que ocorre o evento. Sim, professor, e o outro? Pois é. O tempo próprio é o tempo que se passa para o observador que está em repouso em relação ao local em que ocorre o evento. Você deve ter percebido que a diferença de tempo próprio e de tempo dilatado tem a ver com o observador que está em repouso ou em movimento.
mas esse repouso e movimento é em relação ao local em que o evento está ocorrendo. O exercício disse para você o seguinte: existe um relógio, e esse relógio foi colocado dentro dessa espaçonave. Então está aqui a representação do nosso relógio. R é o quê? Ah, esse R aqui é o R do relógio. Então, existem dois grupos de pessoas: as pessoas que estão viajando na espaçonave e as pessoas que ficaram no planeta Terra. Como o relógio está dentro da espaçonave, quem está dentro da espaçonave está em repouso em relação a esse relógio. Sério? Sério. A pessoa dentro da espaçonave, que está com esse relógio no braço, ó, ela está em repouso em relação ao relógio, que está marcando esse tempo de 120 anos. Então, a pessoa que está dentro dessa espaçonave, com o relógio no braço, está em repouso em relação ao relógio, que é onde está acontecendo o evento, a marcação do tempo. Sério, professor? Sério. Então, esses 120 anos, ele é registrado no relógio de uma pessoa que está em repouso em relação ao local que está sendo medido esse tempo, em que está acontecendo o evento. Então, esses 120 anos aqui, ó, é o que a relatividade vai chamar para a gente de tempo próprio. E, professor, então esse aí é o tempo próprio? É. Esse aqui é o tempo medido pela pessoa que está em repouso em relação ao local que o evento acontece. A pessoa está com esse relógio no braço, portanto ela está em repouso em relação ao relógio, e ela marca o tempo de 120 anos, tempo próprio. Na medida em que essa espaçonave se afasta do planeta Terra, a pessoa, em relação à espaçonave e em relação ao relógio, está em repouso. Só que ela vê essa pessoa no planeta Terra se afastando. Então, esse observador no planeta Terra é quem está em movimento em relação ao relógio que está sendo registrado o tempo. Sério, professor? Que confusão! Pois é. Por isso que a teoria da relatividade necessita desse fundamento teórico para você entender. Essa pessoa que fica no planeta Terra está vendo a espaçonave se afastar, mas a pessoa que está na espaçonave é que vê o planeta Terra ficar para trás. O planeta Terra fica cada vez mais longe. Eita, então essa pessoa que está em movimento em relação ao relógio, aonde está acontecendo a marcação do evento, é o que nós vamos chamar de tempo dilatado, ó. Ei, professor, então para esse cara aqui o tempo é dilatado? É. Ei, mas professor, o que é que significa isso aí na prática, assim, para eu entender de verdade? Ah, pois é. O que significa? Que para essa pessoa que está dentro da nave em repouso em relação ao relógio, que é o chamado tempo próprio, vão se passar 120 anos. Porém, para essa pessoa fora da espaçonave, que está em movimento em relação ao relógio que está marcando o tempo, essa pessoa que tem o tempo dilatado, para ela vai se passar um tempo maior. Ei, professor, é sério? Sério. E é isso que o exercício pede para você calcular. Se passaram 120 anos para quem está viajando na espaçonave, quantos anos se passaram para a pessoa que ficou no planeta Terra? Tudo bem? Agora que você tem a fundamentação teórica para entender o conceito de tempo próprio e tempo dilatado, nós vamos atacar a parte matemática do exercício para você entender. Veja só como é que vai ficar. Muito bem, pessoal querido, para você conseguir calcular esse tempo dilatado, que é o tempo do observador que está em movimento em relação ao local em que acontece a marcação do tempo, que acontece o evento, nós utilizamos essa equação. E ela diz que o tempo dilatado é igual ao tempo próprio dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade da espaçonave dividido pela velocidade da luz elevada ao quadrado. Sério, professor, que é tudo isso? Pois é. Agora nós vamos simplesmente substituir os dados que nós temos para calcular o tempo dilatado desse observador que ficou na Terra. Me acompanhe para você ver como é que vai ficar. Substituindo os dados que nós temos, então, esse tempo próprio, que é o tempo que se passa para o observador que está em repouso
em relação ao local em que ocorre o evento, ou seja, a marcação do tempo, é 120 anos. Então, no lugar do tempo próprio, eu coloquei os 120 anos, beleza? No denominador dessa fração, nós temos a raiz de 1 menos. O exercício disse que a velocidade da nave é 80% da velocidade da luz, que a gente chamou de c. Ou seja, 80% é a mesma coisa que 0,8 vezes a velocidade da luz, e você divide pela velocidade da luz, que é o mesmo c, e eleva essa razão ao quadrado, beleza? Você já percebeu que a gente pode cancelar esse c da luz com esse c da luz, e o que vai sobrar para a gente nessa expressão é que esse tempo dilatado, sim, prof, vai ser o que mesmo, hein? Esse tempo dilatado, ele vai ser para você os 120 anos que se passaram para o pessoal que está na espaçonave, dividido pela raiz quadrada, e agora vai ficar mais tranquilo, 1 menos, sobrou só para a gente 0,8, que você vai elevar ao quadrado. Tudo bem? Certo, prof? E agora como é que continua? Então, esse tempo dilatado, esse nosso tempo dilatado, para o observador que ficou lá no planeta Terra, vai ser para a gente o 120, que é o nosso tempo próprio, dividido, e agora essa raiz aqui, ó, é a raiz de 1 menos esse 0,8 ao quadrado, vai dar para você 0,64. Ok, prof? E a gente continua. Então, esse tempo dilatado para o observador da Terra vai ser esse 120 que nós temos aqui, certo, prof? E a gente vai dividir esse cara pela raiz quadrada dessa subtração. 1 menos 0,64 vai dar para você 0,36. 0,36 é. Então, esse tempo dilatado, ó, vai ser para a gente, esse tempo dilatado vai ser esse 120, certo, prof? Que a gente vai dividir pela raiz de 0,36, que você vai encontrar 0,6. A raiz de 0,36 vai dar esse 0,6. Então, pessoal querido, esse tempo dilatado aqui, ó, esse tempo dilatado, se você fizer 120 dividido por 0,6, você vai encontrar um tempo de 200 anos. Ó. E, prof, sério? Pois é, se passaram 200 anos. Então, olha o quanto que isso aqui é bacana, pessoal querido. Essa espaçonave, ela saiu do planeta Terra e ela iniciou a sua jornada viajando a 80% da velocidade da luz. Para as pessoas que estão dentro dessa espaçonave em repouso em relação ao relógio que marca o tempo, se passaram 120 anos. Para pessoas que ficaram no planeta Terra vendo a espaçonave embora, na verdade, para quem está na espaçonave, vê esse pessoal da Terra ficando para trás. Então, esse pessoal da Terra está em movimento em relação ao relógio que marca o tempo. Por isso, o tempo para eles passa de maneira diferente. É um tempo dilatado. O tempo é maior. Para essas pessoas que passaram 120 anos viajando, para quem ficou na Terra, se passaram, na verdade, 200 anos. Tudo bem? Você já ouviu aquela história do paradoxo dos gêmeos? O gêmeo que viaja, ele é mais novo do que o gêmeo que fica na Terra. Exatamente por isso. A pessoa que fica na Terra, ela percebe o tempo passar de uma maneira diferente. O tempo para ela é maior em relação a quem segue viagem na espaçonave. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa questão. Espero que você tenha gostado da resolução. Se foi esse seu caso, deixa para a gente o like e se inscreva no nosso canal. Tudo bem? Nessa questão, nós ficamos na letra A, certo? E aí, logo em breve, colocaremos mais resoluções
e também teorias para você aprender física e química, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima!